Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso estudo das ações do controle de constitucionalidade e hoje nós vamos ver a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós sabemos que a inconstitucionalidade ela pode ser do tipo por ação ou por omissão. Por ação, nós estudamos a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade quando se visa certificar, quando se visa tirar a dúvida que paira sobre a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Aqui, nós estamos diante de um não agir, nós estamos diante da falta de uma norma. A inconstitucionalidade se dá não por uma atuação do Estado, mas por uma omissão do Estado. A inconstitucionalidade por omissão, ela ocorre quando estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, a qual carece de regulamentação pelo poder público. Então, é justamente a falta da regulamentação que ocasiona a inconstitucionalidade por omissão. E a falta desta regulamentação vai implicar no que a gente chama de síndrome da inefetividade da norma constitucional. A gente sabe que as normas constitucionais, elas podem ser de eficácia plena, que não precisam de nenhuma regulamentação, elas já surtem efeitos, já produzem efeitos imediatos. Temos também as normas de eficácia contida, que surtem efeitos até que uma lei posterior, uma lei infraconstitucional, mas com previsão já na Constituição, venha a surgir e contenha os seus efeitos. E temos as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que, para surtirem efeitos, necessitam de uma regulamentação por parte do legislador infraconstitucional. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão visa justamente sanar esta falta, visa justamente resolver o que a gente chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. A inconstitucionalidade por omissão está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que fala que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, observem, diante da declaração da inconstitucionalidade por omissão, o STF dará ciência ao poder competente para que adote as providências necessárias, ou, se for um órgão administrativo, ele notificará, dará ciência e notificará para que esse órgão administrativo sane essa omissão. A inconstitucionalidade por omissão, ela pode ser total ou parcial. Ela será total quando estivermos diante da total ausência da legislação. Então, na omissão total, não existe norma. É o que a gente tem com relação ao direito de greve do servidor público, que está previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição, que fala que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Até então, nós não temos essa lei, então estamos diante de uma inconstitucionalidade total por omissão. A gente acabou de ver que a omissão total, que na omissão total não existe norma ainda que regulamente aquele direito constitucional de eficácia limitada. Mas na omissão parcial, a norma regulamentadora ela já existe, contudo, ela é insuficiente para garantir aquele direito. A omissão parcial também pode ser a omissão parcial propriamente dita ou omissão parcial relativa. Na omissão parcial propriamente dita, a lei existe, mas regulamenta de forma deficiente. É o que a gente tem quando o inciso 4 do artigo 7º da Constituição prevê o salário mínimo fixado em lei. A norma diz o seguinte:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com ajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, a lei que regulamenta o salário mínimo existe, contudo, essa lei, o valor do salário mínimo, não é suficiente para fazer face a todas as necessidades que a Constituição diz que ele deveria satisfazer. Então, nós estamos diante de uma omissão parcial propriamente dita, onde a lei existe, mas regulamenta de forma deficiente. Omissão parcial relativa à regulamentação do direito para determinada categoria, mas não para outras na mesma situação. Então, nós estamos aqui diante de duas categorias. Uma categoria já teve o seu direito constitucional de eficácia limitada plenamente regulamentado e outra ainda não teve. Então, são categorias que estão na mesma situação, mas uma já teve o seu direito regulamentado e a outra ainda não. Só que, diante dessa situação, o STF vem aplicando a súmula 339, que fala que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia. Essa súmula 339 ela foi convertida em uma súmula vinculante de número 37. Então, por conta dessa situação, da súmula vinculante 37, o STF entende que não cabe a ele regulamentar, que essa situação deve ser promovida, deve ser resolvida pela própria administração. Legitimidade. A legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão são os mesmos legitimados para a ADC e a ADI, né, que está lá no artigo 103 da Constituição. O artigo 12A da Lei 9.867 fala que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. E aqui a gente tem aquele rol que nós já estudamos várias vezes, vamos relembrar, né? São legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleias Legislativas, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidade de classe de âmbito nacional. Uma vez ajuizada a ADI por omissão, também não se admite a desistência. É o que fala o artigo 12D da Lei 9.868. Fala que proposta de ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se admitirá desistência. A atuação do AGU e do PGR, né? Artigo 12E da Lei 9.868, parágrafo 2º, fala que o relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Então, a atuação do AGU ela é uma atuação facultativa, fica a critério do relator, que poderá solicitar ou não a manifestação do advogado-geral da União. Como o advogado-geral da União, nas ações do controle concentrado, ele atua como curador do ato, nesse caso a gente não tem nem norma, então fica a critério do relator convocar ou não o AGU para se manifestar. A atuação do PGR está prevista no parágrafo 3º, que fala que o Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias, após o decurso do prazo para informações. Os efeitos da procedência da ADI por omissão.
Os efeitos da decisão, né? Uma vez declarada a omissão do Estado, no sentido de regulamentar aquela norma de eficácia limitada que carece de regulamentação para que aquele direito constitucional possa ser efetivado, vai constituir em mora o órgão competente por legislar. Então, ele constitui em mora o órgão competente e, se for órgão administrativo, ele determina a regulamentação daquele direito no prazo de 30 dias. Outra situação interessante com relação ao julgamento da ADI por omissão é que ela vai caracterizar a omissão do Estado, consolidando a responsabilidade civil pelos danos. Então, diante da declaração de omissão do Estado pela falta da regulamentação daquele direito, pode ser que alguém que tenha algum direito obstado pela falta da norma entenda ou queira ajuizar uma ação de reparação civil, ele vai poder fundamentar o seu pleito de indenização na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, onde foi declarada a mora do legislador. Medida cautelar em ADO. O artigo 12F fala que, em casos de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverá pronunciar-se no prazo de 5 dias. E o parágrafo 1º fala que a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como de suspensão de processo judicial ou de procedimentos administrativos que em outras providências a ser fixada pelo tribunal. Então, se já existe o questionamento acerca do julgamento do mérito, da efetividade, do julgamento do mérito da ação em si, com relação à cautelar, é que se questiona mesmo até que ponto essa cautelar tem efetividade. Então, gente, a nossa aulinha de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima.